quais são alguns mitos importantes em relação ao suicídio. Vou falar 10 mitos. O primeiro é que o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem o seu pleno direito de exercitar o seu livre-arbítrio. Então, as pessoas têm que ser livres para se matar porque elas têm livre-arbítrio. Isso é um mito. Por quê? Porque os suicidas quase sempre estão passando por uma doença mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade, a interferência na sua vida, e ela não tem mais livre-arbítrio. E aí ela não consegue decidir livremente. Ela precisa de um tratamento eficaz desse transtorno de saúde mental para poder sair dessas ideias distorcidas e começar a pensar diferente. Outra coisa importante, quando uma pessoa pensa em se suicidar, ela terá risco de suicídio para o resto da vida. Olha só, é falso, porque o risco de suicídio, ele pode sim ser tratado, e depois que a pessoa sai daquele quadro agudo de transtorno de saúde mental, ela pode não estar mais em risco. Então, é fundamental que a gente trate essa pessoa do ponto de vista de saúde mental. Pessoas que ameaçam se matar não vão fazer isso, elas querem apenas chamar a atenção. Não, na verdade, nada disso. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre ideias de morte. E boa parte dessas pessoas já expressou alguns dias ou semanas anteriores, frequentemente para os profissionais de saúde, o seu desejo de se matar. Então, não é dizer que quem fala não faz. Muitas vezes quem fala, faz sim. E a gente precisa estar muito ligado para que essa pessoa seja reconhecida quando ela fala alguma coisa a respeito de morte. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. No momento seguinte, tá? Não estou falando de um tratamento, no momento seguinte. É falso, porque se alguém que pensava em suicidar-se, de repente, parece tranquilo, aliviado, isso não significa que o problema já passou. Uma pessoa que decidiu suicidar-se pode se sentir até melhor, ela pode se sentir aliviada, simplesmente por ela ter tomado uma decisão tão difícil de se matar. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. A gente já falou que não, porque um dos períodos mais críticos é quando você está melhorando dessa crise que motivou a tentativa. Quando a pessoa ainda está no hospital, na sequência de uma tentativa, ela pode sair do hospital e esse período durante o qual ela passa depois dessa tentativa é particularmente importante. E é um preditor, né, do comportamento futuro, é o comportamento passado. Então, a pessoa suicida, muitas vezes, elas continuam em risco, porque ela fica voltando nessa história e, às vezes, vai fazer mais de uma tentativa. Não devemos falar sobre suicídio, porque isso pode aumentar o risco. Falar sobre o suicídio não aumenta o risco, muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia, a tensão que esses pensamentos trazem. Então, é muito importante, sim, conversar com alguém que pensa ou fala sobre esse assunto. Indivíduos suicidas querem mesmo morrer, estão decididos a matar-se. Vou dizer para vocês que, como psicóloga, claro, eu já tive experiência de ter várias pessoas falando sobre morte. E o que a gente sabe é que as pessoas nessa situação, elas experimentam sentimentos muito ambivalentes. Claro que você não acorda e pensa, eu vou me matar hoje e acabou. Na verdade, você vai pensar, refletir, muitas vezes
ficar na dúvida, de forma ambivalente, e muitas pessoas dão pistas desses pensamentos para uma ou mais pessoas. Então, a pessoa não decide, vai lá e se mata. Ela fica pensando sobre esse assunto. E se você tiver habilidade de resgatar essa percepção que a pessoa está na cabeça e tentar fazer alguma coisa, você vai ajudar bastante. Suicídio é sempre hereditário. Nem todos os suicídios podem ser associados à hereditariedade. No entanto, claro que a história familiar de suicídio é um fator de risco importante, especialmente quando a depressão é comum na família. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. A maioria acontece de modo premeditado. E a impulsividade, ela marca a forma pela qual essa tentativa é feita. Então, como eu disse para vocês, homens tendem a ser mais impulsivos e, por isso, podem encontrar maneiras mais violentas de tentar tirar sua vida. Suicídio só acontece para aquelas outras pessoas, não a mim, né? Não a minha família. São outras pessoas que têm esses problemas que eu nem conheço essas pessoas. Né? O suicídio pode acontecer para qualquer pessoa, independente do sistema social, familiar. Por isso que é importante a gente fazer prevenção. O que é prevenção? Identificar situações de vulnerabilidade e investir muito em tratamento.